Oi, é só dar uma olhada ao redor. A garrafa de água, a capa do celular, até partes do computador. Quase tudo tem plástico. Mas a gente já parou para pensar de onde ele vem de verdade? Hoje, nós vamos acompanhar a jornada incrível do petróleo, lá do fundo da Terra até se transformar nesses objetos do nosso dia a dia. E para começar, vamos ter uma ideia do tamanho disso tudo. Olha só esse número. Todos os anos, o mundo produz mais de 400 milhões de toneladas de plástico. É um volume, assim, colossal, né? Isso já dá uma noção da escala gigantesca dessa indústria. Pois é, essa é a grande pergunta. Como é que uma substância escura, viscosa, que é tirada de quilômetros de profundidade, se transforma numa garrafa de água transparente, num brinquedo colorido ou numa peça de tecnologia? É exatamente essa transformação que a gente vai desvendar agora. Então, o nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa lá na origem de tudo, o petróleo. Passa pela refinaria e pela química, chega nas fábricas e, no final, vamos refletir um pouco sobre as consequências de todo esse processo. Bom, então vamos lá. Nossa jornada começa com o famoso ouro negro. Pode não parecer muito óbvio, mas a grande maioria do plástico que a gente usa todo dia nasceu, na verdade, do petróleo. O petróleo não é só um combustível, sabe? É tipo uma herança geológica da Terra. Pensa só, é matéria orgânica super antiga de milhões e milhões de anos que ficou lá embaixo sofrendo uma pressão e um calor absurdos até virar esse líquido denso e super rico em energia. Tá, mas como é que se encontra e se tira isso da Terra? O processo tem basicamente 3 etapas. Primeiro, a prospecção, que é quando geólogos mapeiam o subsolo para achar esses reservatórios. Depois, vem a perfuração, com brocas gigantescas que atravessam quilômetros de rocha. E, por fim, a extração, que bombeia o petróleo bruto lá de baixo até a superfície. E a escala da extração é uma coisa impressionante. Uma única plataforma de petróleo no meio do mar pode tirar mais de 10 mil barris por dia. Isso dá uma dimensão da quantidade de matéria-prima que a gente precisa para suprir a demanda do mundo todo. Ok, uma vez que o petróleo é extraído, ele em seu estado bruto não serve para quase nada. Ele precisa ser levado para as refinarias, que é onde a verdadeira transformação dele começa. Imagina o petróleo bruto como uma sopa com centenas de ingredientes todos misturados. O refino é o processo que vai separar cada um desses ingredientes ou frações para que cada um deles possa ser usado para alguma coisa. O principal método para fazer isso é a destilação fracionada. Funciona assim. O óleo é aquecido a temperaturas altíssimas, tipo 400 graus Celsius, e vira vapor. Esse vapor sobe por uma torre imensa e, conforme vai subindo, vai esfriando. E aí que está o pulo do gato. Cada componente tem um ponto de ebulição diferente, então eles voltam a ser líquidos em alturas diferentes na torre. E aí é só coletar. E olha só o que sai dessa separação. Lá no topo, saem os gases mais leves. Mais para baixo, querosene, diesel e lá no fundo mesmo fica o resíduo mais pesado, como o asfalto. Mas para a nossa história aqui, a parte mais importante, a fração crucial, é a nafta. Guarda bem esse nome. Com a nafta em mãos, a gente sai um pouco da engenharia pesada e entra no mundo da química. É aqui que o petróleo começa de fato a se transformar em plástico. A nafta, então, é essa ponte entre o petróleo e o plástico. É a matéria-prima essencial para a indústria petroquímica e é com ela que a mágica de verdade vai acontecer. O primeiro passo químico é o craqueamento. A palavra vem do inglês crack, que significa quebrar. As moléculas enormes da nafta são submetidas a um calor e uma pressão gigantescos, que quebram elas em pedaços bem menores. Esses pedacinhos são os blocos de construção do plástico, os monômeros. E agora, o passo final da criação, a polimerização. Esse processo pega todos aqueles monômeros, os pedacinhos, e grudam um no outro para formar correntes gigantes. Imagina juntar milhões de clipes de papel, um atrás do outro. Essa corrente enorme é o polímero, a molécula que é a base de todo e qualquer plástico. Agora que a gente já tem o polímero bruto, a jornada continua na indústria, na manufatura, transformando essa resina química nos objetos que a gente pode pegar e usar. Mas primeiro, uma distinção bem importante. Existem basicamente 2 grandes famílias de plásticos. De um lado, os termoplásticos. Suas moléculas podem ser derretidas e remodeladas várias vezes, o que ajuda muito na hora de reciclar. Já do outro lado, temos os termofixos. Neles, as ligações químicas são tão fortes que uma vez que o objeto é formado, ele fica rígido para sempre. E isso, claro, torna a reciclagem bem mais difícil.
E aqui a gente vê como esses diferentes polímeros aparecem no nosso dia a dia. O PET das garrafas de refrigerante, o PEAD dos frascos de shampoo, o PVC dos canos de construção, o PP dos potes e brinquedos. Cada um deles tem propriedades únicas, tudo por causa da sua estrutura química. A transformação final geralmente segue um processo padrão. A resina de polímero vira uns grãozinhos, uns grânulos chamados pellets. Esses pellets são então derretidos e injetados dentro de moldes para criar a forma que se quer, seja uma tampinha de garrafa ou um para-choque de carro. No final, a peça é resfriada, finalizada e está pronta para ir para o mercado. Essa jornada do plástico é, sem dúvida, uma maravilha da ciência e da indústria, mas ela não acaba quando o produto chega na prateleira, e é aqui que a gente entra na parte mais complexa dessa história toda. Lembra daquele número inicial de 400 milhões de toneladas produzidas? Pois é, estimada-se que todo ano mais de 52 milhões de toneladas de plástico vão parar no meio ambiente. É um número que mostra o lado sombrio dessa transformação que parecia tão incrível. E essa frase resume perfeitamente o paradoxo do plástico. A durabilidade, a leveza, o baixo custo, tudo isso fez ele se tornar indispensável. Só que são exatamente essas qualidades que fazem dele um poluente tão persistente e tão problemático quando ele é descartado do jeito errado. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. A responsabilidade por essa poluição é de quem? Das indústrias que produzem? Dos governos que regulam? Ou das pessoas que consomem? A resposta provavelmente envolve todos os elos dessa cadeia. E entender essa jornada toda, desde o poço de petróleo até o oceano, é o primeiro passo para a gente começar a encontrar soluções. Quer saber mais sobre os plásticos? Se inscreva no nosso canal. Você será avisado sobre novos vídeos.